a falar no meu coração para que aonde eu preciso chegar, eu preciso me alinhar à total dependência. E a total dependência é difícil. Por que que é difícil? Porque na vida normal, desde quando nós nascemos, quando nós nos tornamos seres, os bebezinhos, desde a Isabela, existe uma tal autonomia que é introduzida. Começa a autonomia infantil, depois na adolescência, depois nos adultos. O que seria essa autonomia? Essa autonomia seria desenvolver a independência da criança. Então, todos aqui que são mães, sabem que quando nós temos nossas crianças, os médicos, os psicólogos, eles começam tudo que você for pesquisar, você tem que deixar o seu filho ser mais independente. Você tem que ensinar ele coloca de barriguinha para baixo, para ele aprender a rolar. Eles começam a nos instruir a como ensinar, desde bebezinho, a tornarmos seres independentes. Isso são fases. No bebezinho é bem sutil, depois chega na fase igual a da Melissa, que é 6 anos, você já começa a gostar dessa certa independência, porque essa certa independência te ajuda, né? Porque ela já escolhe as roupas, ela já se veste, ela já come sozinha. Então a gente incentiva isso, começa. E essa independência, no sentido, é bom, porque nós precisamos aprender a nos virar. Só que a questão dessa independência introduzida desde quando nós somos pequenininhos, acontece um conflito quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, porque nós desde pequenininhos somos treinados. O que é ser treinados? Nós somos ensinados que só existe um jeito: você precisa ser independente, você não pode depender dos outros. Quando você depende dos outros, você sofre. Então você precisa se tornar um ser independente. Quando chega na fase da adolescência, piora mais ainda, porque a gente quer ser aceito pelos amigos, a gente quer ser aceito na turminha do cool da escola, né? Então a gente começa a deixar de fazer algumas coisas para mostrar que somos independentes, somos fortes, então para sermos aceitos. E depois chega na fase adulta, que é impossível você não se tornar um ser independente, porque você tem que pagar suas contas, você tem que se virar, você não pode ficar dependendo do outro. É verdade ou não? Então é introduzido, e eu vou colocar hoje como uma cultura dentro de nós. O que tem um lado bom dessa cultura? Com certeza, para minha filha poder andar, eu preciso deixar com que ela caia alguns tombinhos e se levante. Para ela conseguir caminhar, eu preciso que ela tenha uma certa independência. Se eu ficar segurando ela, ela nunca vai conseguir andar. E tem um lado bom, mas isso chega num ponto das nossas vidas que começa a gerar um conflito. Um conflito do qual não colabora conosco para vivermos na dependência com o Senhor Jesus. Porque nós passamos a vida toda sendo treinados a sermos dependentes. E quando chega com o Senhor, Ele está dizendo: dependa de mim. E não é uma dependência qualquer, é uma dependência total. Então, quando chega nesse ponto de você ter que aprender a depender, é difícil porque geram guerras dentro de nós. Porque as guerras que são geradas foram com coisas estabelecidas dentro de nós, na sociedade, na cultura. Além das guerras que eu vou estar falando hoje, espirituais contra isso. Mas o Senhor me mostrou esse conflito. Por que é tão difícil nós dependermos 100% do Senhor? Por que é tão difícil eu falar: eu confio, eu creio, eu vi milagres, eu caminhei com o Senhor, eu vi o que o Senhor já fez na minha vida. Mas em certos momentos nós deixamos que aquela independência se posicione. E deixamos de ser dependentes, totalmente dependentes do Espírito Santo. E nessa sociedade de hoje, há uma urgência. Eu tive filho agora, então eu estou mais atualizada no que hoje é introduzido. Hoje na sociedade há uma urgência muito grande.
A Isabela está com 1 ano e vai fazer 3 meses. Primeira pergunta, já andou? Já está andando? Por quê? Não, minha filha andou com 9 meses. O meu andou com 10. Há uma urgência. Não, ela precisa andar. É uma urgência dela se tornar independente. Eu estou dando esse exemplo de mãe, que é o que eu vivo na atualidade. Mas há uma independência muito forte gerada hoje. Você precisa aprender a fazer sozinho. Isso é introduzido na nossa era com muito mais força de quando era no passado. Então, quando nós chegamos na vida espiritual, nós sentimos um conflito. E esse conflito é gerado dentro de nós, porque o Espírito Santo está do nosso lado. Dependa de mim. E eu quero depender. Só que eu chego e eu começo a tomar algumas atitudes que mostram que eu não sou dependente. Lely, coloca para mim. Eu entro no Santo dos Santos, instrumental, por favor. E aí começa a gerar isso, e lá em Provérbios, que é onde a gente vai basear, mas nós vamos caminhar aqui, Provérbios 3, 5 que nós lemos, e 6 também. Nós vamos ver que o Senhor nos traz, Provérbios é o livro dos provérbios, dos conselhos, porque o Senhor, Ele quer nos mostrar que Ele sempre vai andar na contramão da cultura natural, da cultura do mundo. Ele vai andar na contramão. Se até hoje te ensinou, seja independente, não dependa dos outros, senão você vai sofrer. Na cultura do Espírito Santo dependa somente de mim, porque se você depender de mim, você não vai sofrer, você vai conquistar, você vai avançar. Então, na cultura do mundo, seja independente, mas na cultura do Espírito Santo, dependa totalmente de mim. E hoje é uma noite de reflexão, porque nós podemos até depender em certas áreas, ou até uma porcentagem, assim a gente pode colocar. Mas o que o Espírito Santo começou a trazer dentro de mim tem uma autoridade que eu só posso dar para aquele que depende totalmente de mim, para aquele que depende 100% de mim. E sem essa autoridade, muitas das vezes nós nos levantamos e caímos com muita frequência. Mas para mudar a nossa história, nós precisamos conquistar essa autoridade. Mas para conquistar essa autoridade, eu preciso fazer uma mudança. Eu preciso começar a depender 100% do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz em Provérbios 3:5, primeira parte do versículo confia no Senhor de todo o teu. Confia no Senhor de todo o teu. Agora vamos abrir lá em Provérbios 4:5. Uma coisa bem lógica, né? Porque o Senhor fala, confia em mim de todo o seu coração. Provérbios 4:23. Lê para mim, Paulo, por favor. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Alguém tem alguma outra tradução? 4:23. Tem, sim, volta. Ela quer. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém. Paula, lê novamente a sua versão. Ela está resumida, mas ela está bem direta. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Então o Senhor fala em Provérbios, confia em mim de todo o seu coração. Em Provérbios 4:23 é como se ele respondesse o porquê. Porque do seu coração provém o quê? Todas as saídas da vida. Na minha tradução fala assim, acima de tudo o que se deve preservar é guardar o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a sua vida. É da disposição do coração que depende toda a sua vida. Então o Senhor está falando assim, confia de todo o seu coração. O que é confiar a Deus de todo o coração? Porque nós temos mania de falar, até pregar,
mas eu gosto de trazer para a realidade do nosso dia. O que é você confiar em Deus de todo o seu coração? É você entregar todas as disposições, todas as saídas da vida, todos os sentimentos. Há uma versão que fala que o coração é a sede dos sentimentos, é onde está todos os sentimentos, todos os sentidos. Então, confiar a Deus de todo o coração é eu confiar em todas as áreas da minha vida em Deus, em todos os sentidos, porque de lá depende a minha vida. Se de lá depende a minha vida, eu preciso entregar e confiar somente naquele que é o dono da vida. E muitas das vezes nós falamos, mas nós não agimos assim. Nós não vivemos assim. Porque há áreas da nossa vida que a gente ainda não confia totalmente no Senhor. Há saídas do nosso coração que ainda a gente não apoia no entendimento do Senhor. Todas as áreas da nossa vida precisam estar confiando no Senhor. E agora, para você meditar aí, você está confiando no Senhor nas suas finanças? Você está confiando no Senhor no seu casamento? Você está confiando no Senhor no seu estudo? Você está confiando no Senhor na sua área financeira, na sua conquista, no que você quer se tornar? Você está confiando no Senhor em todas as áreas? Pois a palavra do Senhor nos fala, confia no Senhor de todo o teu coração. Entrega para Ele tudo. E aonde que eu quero chegar é nessa palavra. Confia no Senhor. De todo o coração. E agora, na minha versão fala, ixi, esqueci a cor. Não, eu gosto da minha porque fala, não te apoies. No seu próprio entendimento. Confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração e não te apoies no seu próprio entendimento. No português, quando a gente acha uma frase que está um E aqui no meio, ela se chama, é como se fosse uma conjunção coordenativa. Quando eu estava lendo o versículo, o Espírito Santo começou a falar assim, presta atenção no E. Né? E eu, faz muitos anos que eu saí da escola. Presta atenção no E. Porque é interessante, não foi colocado uma vírgula. Alguém tem vírgula aí? Não foi colocado um ponto e vírgula. Mas foi colocado um E. Aí o Senhor começou a chamar a atenção para o E. E o Senhor começou a falar, porque é uma conjunção coordenativa. E o E, na realidade, é uma conjunção coordenativa aditiva. Porque todas as vezes que eu quero adicionar algo, eu coloco um E. Existem outros, mas hoje nós estamos falando do E. Então, o Senhor está falando assim, confia no Senhor de todo o seu coração. E, acrescentando, você só pode se apoiar ou depender do Senhor se você confiar totalmente nele. São duas frases totalmente independentes uma da outra. Se eu tirar essa frase, fica uma frase com sentido, certo? Confia no Senhor de todo o seu coração. É uma frase com sentido. Se eu tirar aqui e falar a outra, não te apoies no seu próprio entendimento, também é uma frase com sentido. Só que quando ele coloca o ele, está falando assim, eu não preciso só disso. Eu preciso disso também. Ele está adicionando a confiança. Então eu preciso aprender não somente a confiar, mas eu preciso aprender também a não me apoiar no seu próprio entendimento, no meu próprio entendimento. Outras versões falam,
Alguém tem outra versão? Tem outra versão, Paulo? Na sua própria inteligência. Alguém fala, não fala apoiar, fala outra versão? Estribes. Não te estribes. Não dependa, chama aí. Não dependa. Não dependa do seu próprio entendimento. Porque muitas das vezes o que o Senhor começou a falar comigo, alguns estão confiando, mas ainda estão dependendo do seu próprio entendimento. E aonde o Senhor começou a falar comigo, não basta somente confiar. Tem que aprender a depender de mim. Confiar e depender dEle. Muitos estão confiam no Senhor, sabem quem é Deus, sabem quem Ele é Senhor, sabem que Ele é o Todo-Poderoso, mas ainda continuam se apoiando, dependendo, se encostando no seu próprio entendimento. E é onde que o Senhor começou a falar, porque dependência só é gerada quando você confia todos os seus caminhos no Senhor. A dependência não é algo que a gente consegue da noite para o dia. Dependência é algo que a gente precisa desenvolver ela na nossa vida. E aí agora a gente vai entrar onde o Senhor quer entrar nesse estudo que é sobre a dependência. Porque a dependência no Senhor, para eu não confiar, não me apoiar na minha própria dependência, eu preciso ter algo para me apoiar. E aonde que eu preciso me apoiar, segundo a palavra do Senhor? No Espírito da verdade. Ele fala, não te apoies no teu próprio. No versículo seguinte, que a gente não leu, mas ele fala, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Se eu não me apoio no meu próprio entendimento, eu preciso me apoiar no Espírito da verdade, no conhecimento do Senhor. Só que quem concorda comigo que dependência exige uma entrega? Quem gosta de depender de alguém aqui? Nossa, quantas vezes eu falei, gente, como é ruim depender dos outros. É bom a gente já poder fazer sozinho, porque quando você depende dos outros, às vezes você está certinho, no horário certinho, o outro já não está, aí o outro não faz do jeito que você queria que fizesse, e aí você fica naquela coisa de dependência, é uma guerra. Mas a dependência com o Senhor existe uma entrega. E a dependência é o quê? É quando não há mais outras opções, só existe uma, o Senhor. Nós nunca vamos conseguir depender do Espírito Santo enquanto existir uma outra opção. Não tem como eu depender do Senhor se eu ainda tenho outras opções. Porque a dependência, eu vou colocar aqui, espero que vocês entendam, no estudo de Spurgeon, é assim que fala? Isso. Ele compara a dependência do Espírito Santo como uma muleta. Aqui, eu não sei se muitos já andaram, mas eu já andei de muleta. Já andou, Jean? É horrível. É horrível andar de muleta. Porque você depende daquilo. Você tem a sua própria perna, mas você não pode se apoiar nela. Você precisa se apoiar naquela muleta. E a muleta é desconfortável. Você toda hora tem que ficar carregando. E você chega em um lugar onde não tem onde pôr, e ela cai, aquela confusão. Tem que aprender a andar com ela. E tem a altura certa, e dói aqui debaixo do braço, dá um desconforto. É mais ou menos isso de andar com a dependência do Espírito Santo. É como se você tivesse dependente de uma muleta. Mas é num sentido espiritual bom, no sentido de que se você aprender a andar com Ele a todo tempo, você vai viver o sobrenatural do Senhor, porque a dependência gera intimidade, e a intimidade gera experiência, e a experiência gera o sobrenatural. Não tem como. Jesus. Espera aí, manda de novo. Escrever. Vamos lá, vamos escrever. Espera aí, Senhor, manda de novo.
A dependência, vamos lá, dependência gera intimidade. A intimidade gera experiência. E a experiência gera o sobrenatural. Hoje nós estamos num nível da Bethesda que nós estamos buscando o sobrenatural. E eu comecei a orar ao Senhor ao meio-dia: Senhor, eu quero o sobrenatural. E foi exatamente ao meio-dia que o Senhor falou assim: tem que começar do começo. Dependência. Mas não é uma dependência simples, é uma dependência total. E eu comecei, e ele falou: mas Senhor, eu dependo de Ti. Ele falou: não, e eu vou te mostrar o porquê. Eu vou mostrar no estudo o porquê que você ainda não depende totalmente de mim. E você precisa depender totalmente de mim para gerar essa intimidade, porque na intimidade vai gerar a experiência, e a experiência vai te gerar o sobrenatural do Senhor. E eu não estou vivendo, quando eu falo viver o sobrenatural, hoje o Senhor pode descer aqui com o sobrenatural dele. Eu estou dizendo de uma vida de sobrenatural. Quem conversou com o pastor Paulo Canuto, ele conheceu o Senhor no sobrenatural. Ele teve uma caminhada com o Senhor no sobrenatural. Ele, desde quando ele aceitou Jesus, já foi no sobrenatural. Então ele conviveu uma vida. Por isso que quando ele fala do sobrenatural parece tão simples, porque para ele porque ele teve o quê? Ele dependeu totalmente, teve intimidade com o Espírito Santo. Ele mesmo falou lá na igreja que ele acordava 3 da manhã até 7 ou 8, não lembro. E ele começou a ter as experiências dele, que resultou no quê? De uma vida de sobrenatural. Então hoje eu estou aqui para falar: o Senhor pode descer com o sobrenatural dele hoje, se Ele quiser. Mas eu estou dizendo de uma vida de sobrenatural. Uma vida que vai fazer o que o Senhor pode fazer em grandes homens, como fez na vida do pastor Paulo Canuto. Experiências extraordinárias que ele viveu, está impactando o mundo, impactando vidas. E eu falei: eu quero viver essa vida. Eu não quero só no domingo sentir um pouco da glória do Senhor. Eu quero caminhar na glória. Assim como Moisés, o Senhor chamou Moisés para dentro da glória. Não sei se vocês já leram lá em Êxodo. O Senhor se mostrou naquela imagem aterrorizante, e o Moisés estava lá, mas ele não estava dentro da glória. Ele estava vendo a glória, ele estava sentindo a glória, mas Moisés não estava dentro da glória. E o Senhor falou assim: Moisés, vem cá. E a palavra do Senhor falou assim: chamou Moisés para dentro. E Moisés foi para dentro da glória de Deus. Imagina isso, viver nessa glória, que coisa linda. É isso que eu desejo. Eu não sei se eu quero que você hoje, se você não deseja, saia daqui desejando viver na glória, viver no sobrenatural do Senhor, porque há mais do Senhor. Não aceite só vir aqui no domingo e entrar aliviado, mas peça ao Senhor: eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti. Eu não sei quantos anos você já aceitou Jesus, mas eu estou aqui para te dizer: há mais do Senhor, mas nós precisamos depender dEle, aleluias, depender dEle. E o Senhor começou a me mostrar que a dependência, ela é desenvolvida. Você não vai depender dEle da noite para o dia. Eu não vou impor as mãos sobre você hoje, vai gerar uma dependência aí maravilhosa. Poderia ser, seria maravilhoso, mas hoje o Senhor vai arrancar aquilo que impede a dependência total da sua vida em Deus. Hoje o Senhor vai abrir o seu entendimento para aquilo que você precisa mudar, se posicionar, para viver uma vida de total dependência com Ele. E eu creio que vocês vão testemunhar, como eu, a dependência, o fruto da dependência, o que é depender, E vocês que são jovens, quanto antes vocês começarem, mais cedo vocês viverão os milagres, o sobrenatural do Senhor.
Aleluia. O que é um desenvolvimento? Para a gente entrar na dependência. Significa algo como crescimento, evolução, aumento e progresso. Por que eu gostei dessa definição? Porque dependência é um desenvolver. O que é um desenvolver? É um progresso. Então eu comecei a depender do Senhor quando eu aceitei a Jesus. Só que aquela dependência era tão pequenininha, porque eu ainda não sabia o que era realmente viver na dependência com Deus. O que realmente era ouvir a voz do Espírito Santo. O que era realmente ser conduzida por Ele em todas as áreas. Mesmo que, quando nós aceitamos a Jesus, quem já ouviu falar do primeiro amor? Gente, quando eu aceitei Jesus, eu pedia desculpa para tudo, perdão para tudo. Se eu tropeçasse em alguém, eu falei, me perdoa, pelo amor de Jesus. Porque a gente está naquela sensibilidade espiritual, mas não gera dependência. Porque dependência só é gerada com maturidade espiritual. E é por isso que o Senhor começou a falar no meu coração, porque a Bethesda está indo para um crescimento de maturidade. Está saindo do leitinho para ir para o maduro, para ir para o forte, para ir para visões com principados, para visões para os anjos também, para a visão do reino de Deus. Então só que a gente precisa estar maduro para desenvolver uma dependência, porque dependência dói, dependência é difícil, dependência incomoda, porque você não pode fazer o que você quer, na hora que você quer, e do jeito que você quer. Você precisa depender de uma palavra dele. E às vezes, eu já estou adiantando o estudo, mas às vezes você está aqui. Senhor, deixa eu ir. E o Senhor, não. E você está, Senhor, deixa eu ir, eu estou pronta. Não. E você está se segurando para obedecer, porque o seu eu está gritando lá dentro. As suas experiências com Deus estão gritando lá dentro. E você, não, eu estou pronta. E o Senhor está falando, não. Não, nem vamos entrar lá, irmão. Deus me livre. Misericórdia. Voltar para o final da fila se você desobedecer. Não quer voltar? Obedeça, mesmo que doa. Não volta. Não volta, em nome de Jesus. Então, desenvolver a dependência. Vamos lá. Vamos correr, porque nós precisamos entrar no que o Senhor quer fazer. Então vamos lá, dependência é desenvolvida, todo mundo entenderam? Amém. Requer esforço. Então requer desenvolvimento, ou seja, o que é o desenvolvimento? Vou só resumir, constância. E o Senhor falava comigo, tem pessoas que dependem de mim do mesmo jeito de quando aceitaram Jesus. Já tem 20 anos de crente e ainda está dependendo no mesmo nível. Porque não teve uma constância de desenvolvimento. Esse desenvolvimento são nas lutas, são na obediência, é nas orações, quando o Senhor fala com você e Ele está te testando. Oh meu Deus. O Senhor trouxe Abraão. Estou lendo Gênesis. Ele estava testando Abraão. Muitos falam assim que Abraão já sabia que ia voltar com o filho. Mas eu creio que ali, naquele momento, o Senhor estava testando a dependência dele. Você diz que depende de mim, então me dá o teu Isaac. Meu Deus. Que teste que Abraão teve. Porque eu vou ser sincera, mesmo que eu confie em Deus. E mesmo que eu acreditasse que o Senhor ia prover um sacrifício, eu não sei se eu levantaria o cutelo. Será que você levantaria o cutelo para o seu Isaac? Porque a palavra diz que ele levantou, ele não ameaçou, não ficou enrolando, não deixa eu enrolar aqui, até ficar procurando a providência, não deixa eu enrolar aqui, né? Não, ele falou assim, não apareceu a providência, eu tenho que obedecer. E levantou. Só que a palavra do Senhor, se a gente ler, dá a entender que ele realmente iria sacrificar o seu filho. Porque a palavra do Senhor diz que do céu bradou o anjo. E quando você brada é para quê? Para chamar atenção. Para tudo, não faça isso. Ou seja, entra comigo. Ele está com a naife. Oh, que teste. Totalmente dependente do Deus de Israel.
totalmente dependente. E o Senhor falou, me dá o teu Isaac, sacrifica o teu Isaac. E ele faz tudo o que tinha que fazer. Amarra. E ele deve ter procurado. Não chegou nada. Meu Deus. Imagina você a angústia dele no momento. Senhor, eu dependo, mas... Senhor, eu dependo, mas... Senhor, eu dependo, mas ele fala, eu dependo de ti. E aí brada o anjo. Não faças isso. Porque hoje eu sei que tu serves, que tu amas, que tu me amas. E Deus vai começando a dar as promessas para Abraão. Dependência, o Senhor vai testar você. E é na onde dói. É bem no seu Isaac. Isaac não representa necessariamente, espero em nome de Jesus, um filho. Mas representa algo que te dói. Algo que te dói. Algo que você esperou por tantos anos. Você gerou com tanto amor. Você cuidou. E sabendo que era filho da promessa. E o Senhor pede o seu Isaac. E você precisa sacrificar. Porque se você não sacrifica, você não está dependendo dele. Porque quando dependemos, ele nunca vai permitir o nosso Isaac morrer. Porque ele é promessa, aleluia. Essa é outra mensagem, vamos voltar. Em nome de Jesus, requer esforço, desenvolvimento, esforço e renúncia. Isso aqui é a total dependência. Você depender 10% do Senhor não requer isso aqui. Você sabe como é que é você depender 10% do Senhor? Vou mostrar hoje. Irmã, ora porque eu estou com dor de cabeça. Aí você ora e a irmã fala assim, mas você tem um Tylenol? Não, pode orar, mas você tem um Tylenol? Você dependeu da oração? Minha filha, quando nós dependemos, nós nem pensamos em outra opção. O que eu falei? Dependência. Não tem outra opção. Não tem. Você quer saber se um crente está dependendo? Não tem opção. Ora para curar minha dor de cabeça. Não tem remédio. Não tem médico. A febre, o Senhor trouxe, da sogra de Pedro, não tinha remédio. Não tinha cura. Não era uma febre qualquer. Ela estava deitada. Ela estava angustiada. Não tem outra solução. Eu dependo de Jesus chegar. Eu dependo de Jesus tocar. Eu dependo de Jesus agir. Não tem outra opção. Quando você depende de Deus, não tem opção. E se você ainda está tendo outras opções, Senhor, cuida da minha finança, Senhor, cuida do meu casamento, mas você ainda está colocando a sua mão, e é diferente de fazer a nossa parte é diferente. Quem sabe aqui que precisamos orar? Quem sabe aqui que precisamos orar, amém? Quem sabe aqui que precisamos ler a Bíblia? Quem sabe que precisamos jejuar? E agora, quem sabe que nós precisamos fechar portal? Você sabe tudo que tem que fazer? Você sabe que tem que tomar Santa Ceia? Você sabe que está fazendo a sua parte? Você está orando, está jejuando, está lendo a Bíblia? Você está fazendo a sua parte? Agora o resto é com Deus. Porque entregar para Ele e falar, Senhor, eu dependo de Ti, mas continuar colocando a mão, continuar falando o que acha, movendo o jeito, manipulando a situação, não é depender. Depender é, estou orando, estou lendo, estou buscando, estou jejuando, estou tomando Santa Ceia, estou fechando portal que o inimigo está abrindo. E agora, Deus, agora dependa de mim. Mas não aconteceu nada aqui no meu casamento, mas dependa de mim. Não aconteceu nada na finança, as dívidas estão tudo lá, dependa de mim. Ei, meu emocional está todo embaralhado, dependa de mim. Ei, não consegui abrir as portas para o estudo, dependa de mim. Senhor, documento, nem vejo sombra, dependa de mim. Vocês entenderam o que é depender? Depender não é deixar de fazer a sua parte. A sua parte é essa, faça o que você precisa fazer. Mas dependa do Espírito Santo. Para criar essa dependência, ok? Vamos lá. Agora nós vamos entrar. Não, vai dar certinho. Dá certinho. Ok, para ter a dependência eu preciso, olha só.
criar guerras. Eu vou criar guerras, que não está tendo, mas eu vou criar elas para ter. Ninguém quer guerra. Você está complicando, Priscila. Não, eu não quero mais guerra, não. Oh, meu Deus, mais guerra eu não quero. Por isso que dependência totalmente do Senhor é só para os Elias. Aramassou de canto. É só para Moisés. Dependência total é quando você ora e o fogo desce. Dependência total é quando você estende e o mar abre. Dependência total é quando anda e a sua sombra cura. Ei, como Paulo, essa é dependência total. E para ter ela tem que criar guerra. No natural, que ninguém quer, a gente só quer no espiritual, né? Porque o espiritual vai no nome de Jesus, tudo se resolve. Mas no natural, eu quero um esforcinho nosso. Então o Senhor começou a falar comigo, para criar essa dependência eu preciso fazer uma guerra. Aí o Senhor falou, você começa a fazer a guerra. Aleluia. Que guerra é essa que eu preciso fazer? Primeira guerra, contra o meu eu. A guerra contra o eu. Por que contra o eu? Primeiro, porque todos nós conhecemos a palavra do Senhor, que em Gálatas 5,17, diz o quê? Todo mundo já sabe de cor, não é possível. Ninguém sabe. Porque a carne cobiça contra e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não fazeis o que quereis. Há uma guerra. Quem é a carne aqui? É o meu eu. Há uma guerra do meu eu contra o espírito. E eu preciso fazer guerra contra o eu. A palavra do Senhor diz que nós precisamos crucificar a carne. O que é crucificar a carne? É todo dia. Porque se a crucifica hoje, amanhã ela quer acordar e ela quer dar uns palpites que não é para ela dar. É crucificar a carne todos os dias, dizendo, Senhor, que eu morra, mas que tu cresças, que eu diminua, mas que tu cresças, que as minhas vontades diminuam, mas que a sua vontade seja feita. Eu preciso criar guerra contra o meu eu. O meu eu, na realidade, isso que nem precisa ser criado, ela já existe, né? Eu só preciso enganjar nela, porque o seu eu vai lutar contra o espírito, isso você querendo ou não, mas se você enganjar na guerra contra o eu, você vai vencer ele, em nome de Jesus. Eu preciso criar uma guerra contra o eu, porque o eu aqui, Priscila, fui gerada numa cultura de independência. Seja independente. Nossa, entrar aqui para mulher, hein? Dar uma palavra boa, independência, o feminismo. Seja independente, não dependa do homem, não dependa financeiramente. Vai estudar, faça faculdade. Não tem nada de errado disso, desde que nós não deixamos de ser submissas. Mas nós somos gerados na independência. Então há uma guerra que eu preciso fazer contra eu mesma. Eu cresci sendo independente. Agora eu tenho que me converter e depender totalmente do Senhor. Depender totalmente do Senhor. Depender totalmente do Senhor. Depender totalmente do Senhor. Eu ia trazendo mais na frente, mas o Espírito Santo... Eu vou trazer agora. Depender do Senhor. Não fazer o meu eu. Depender da direção dele contra o meu eu. Vamos lá, em Êxodo 13. Abre para mim, por favor. Êxodo 13, versículos 21 e 22, nós vamos ler. Mariana, pode ler? 21 e 22. Durante o dia do Senhor, ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e durante a noite. A coluna da nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo durante a noite. Na minha tradução, ela fala que
Deixa eu abrir lá. Está um pouquinho diferente. Durante o dia, o Senhor ia diante deles uma coluna de fogo, para guiá-los no caminho. Você leu essa parte? Para guiá-los no caminho? Então, desculpa, eu não ouvi. É importante essa parte porque o Senhor colocou uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem. Para quê? Então, a palavra do Senhor fala, todo mundo conhece a história, que se a nuvem movia eles, se a nuvem parava eles, se o fogo movia eles, se a nuvem parava, o fogo parava eles. 2 anos. Boa essa. Será que estamos prontos para mover somente quando a nuvem move? Será que estamos prontos de, se ela não mover, não tomarmos nenhuma atitude e esperarmos o tempo que for necessário para mover? Será? Se Deus não falar, presta atenção, se Deus não confirmar, você está dependendo o suficiente dEle para ficar parado. Seja 2 anos, como a Giane trouxe aqui. Porque uma coisa é quando Ele fala, espera um tempo, ou muitas vezes o Senhor fala, conta os dias, conta o tempo. O Senhor dá um tempo para a gente fica até mais aliviado. Mas e se Ele não falar, não mostrar, não confirmar, e Ele só está ali, mostrando que a presença está dEle ali, você tem que ficar do lado dEle, paradinho, seja o tempo que for. Você tem essa dependência total dEle? De não mover, porque Ele não moveu, e independente do tempo que está demorando, não tocar, não mexer, não mover, porque aquele de quem você depende não liberou a palavra. Você está nessa dependência? Vem comigo para o dia a dia, vem comigo para o dia a dia, porque ler é maravilhoso, mas vem comigo para o dia a dia. Senhor, eu já sei como fazer, eu já estou apta para fazer, me deixa fazer. E a nuvem está paradinha. E sabe o que é a nuvem parada? O Senhor deixando saber que Ele está com você. Mas Ele não está falando nada. Ele não está movendo nada. Mas Ele está deixando você saber que Ele está com você. Nós estamos matando. Por que tem que fazer guerra com o eu? Porque o eu maravilhoso, o meu eu de independência. Senhor, o Senhor não falou. Então eu estou entendendo que é para eu ir. Alguém já ouviu alguém falar isso? O Senhor não falou nada, então eu estou entendendo que é para eu ir. O Senhor não falou nada, eu vou fazer. Ele não falou nada. Se fosse dar errado, Ele tinha falado. Quem já ouviu? Mas a nuvem está paradinha. O fogo está paradinho. E o eu está gritando lá dentro. Faz. Aí vem as desculpas de Satanás. Ele não falou. Então, se ele não falou, é porque não tem nada contra. Vai. Mas eu já ouvi. Outro eu, o Senhor me lembrou agora. Eu estou sentindo que é para eu fazer. Mata esse sentido seu, pelo amor de Deus. Porque tem gente se sentindo para fazer tanta atrocidade no mundo. Tem gente sentindo para abrir igrejas homossexuais. Tem gente sentindo, indo no podcast, dizendo que o Senhor não é contra o homossexualismo. Tem gente sentindo que pode casar, agora pastores casando homossexuais. Tem gente sentindo que, eu vou me transformar, porque o Senhor, se Ele quiser, Ele fala para mim que eu não posso ser assim. Eu estou sentindo de fazer. Eu estou sentindo de mover. Eu estou sentindo de mudar. Eu estou sentindo disso, eu estou sentindo daquilo, e o Senhor está falando comigo, faz uma guerra contra esse eu seu e mata ele. Eu estou sentindo de fazer. Quando alguém falar eu estou sentindo, é porque não ouviu Deus, porque Deus não fala no sentimento. Maraconerece. Sabe como é que Deus fala? Com presença. Sabe quando você sabe que você está andando? Porque você viu a nuvem.
A nuvem está movendo. E a palavra do Senhor fala em Êxodo que a nuvem ia aonde? Na frente. Sabe aonde a nuvem ia? Na frente. Sabe como você sabe que você está fazendo a vontade de Deus? Porque Ele está na frente. Aleluia. Sabe quando você sabe que é a vontade do Senhor? Ele está na frente. Aí a vontade do Senhor é a seguinte, porque tem gente que fala assim, ó, todas as portas se fecharam, não era de Deus. Pode ser uma mentira. Porque o inimigo pode se levantar e fechar as portas para trazer empecilho. E a outro, como é que fala? Jargão que falam. Ah, tudo se abriu, então é de Deus. Outra mentira. Porque o inimigo, ele é craque de se disfarçar de anjo de luz. Parece luz, mas não é luz. Parece ouro, mas não é ouro. Parece Deus, mas não é Deus. Parece profeta, mas não é profeta. Então, Priscila, agora fiquei perdido. Como é que eu sei? Discernimento. Porque eu tenho. Como é que eu tenho discernimento? Porque eu tenho dependência. Como que eu tenho dependência? Porque eu tenho intimidade. Ei, para eles você pode dizer, é bem mais fácil, né, Pri? A coluna andou e eles iam atrás. Eles estão vendo. Mas eu quero te desafiar nessa noite. Se você não está vendo a coluna de nuvem, é a coluna de fogo. Peça ao Senhor para Ele começar a te mostrar. Porque talvez você vai procurar uma coluna de fogo. Mas é uma coluna do Espírito Santo. É Ele te impulsionando. Vem comigo. Quando Deus está no negócio, deixa eu te falar. Ele move na frente. E se tiver empecilho, Ele quebra o empecilho. E se tiver tudo aberto e for armadilha, Ele avisa. Ele avisa. O Senhor trouxe aqui em Reis. Quando o rei da Síria queria se levantar contra o povo de Israel e fazer emboscada, o que Deus fazia? Ia lá visitar o profeta. Elias! Eliseu! Tem aí se levantando uma armadilha contra o meu povo. Avisa o rei, tira o exército de lá. Esse é o Deus que você serve? Então, se tiver uma armadilha, se você tiver dependência, aleluia, total do Espírito Santo, Ele vai te avisar. Ele vai te avisar. Então, confia no Senhor. A dependência do Senhor não é fácil. Que você está com tantas ideias, cheias de vontade, você consegue depender o suficiente de Deus, a ponto de abrir mão de tudo para esperar a confirmação dele? Deixa eu mostrar algo. Todo mundo está falando para você, faz. Você consegue, você pode. Não sei porque você não fez ainda. Aí você está lá dentro, na dependência com o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando, não faz. Aí mas está todo mundo fazendo. Está todo mundo entrando nesse negócio. Está todo mundo ganhando dinheiro aqui. Está todo mundo fazendo. E o Senhor está lá dentro de você. Não faz. Você está disposto a obedecer? Está dando para entender o que é depender totalmente do Senhor? E será que quando Ele disser não, você ainda consegue permanecer na dependência dEle, mesmo sem entender o porquê? Porque a gente às vezes tá bom, não, é porque a gente fala para nós mesmos, é porque o Senhor quer me proteger, mas lá dentro, esse eu, está assim, por que Deus? Mas eu estou sofrendo, Deus. Mas eu quero, Deus. O Senhor não enxerga, Deus. Mas por que, Senhor? Até quando, Deus? E Ele está lá. Dependa de mim. Não é tão simples quanto falar. Mas quando a gente gera dependência, a gente ganha as guerras. Porque a presença está conosco. Quando todos os homens na palavra de Deus, não tem como eu entrar aqui em todos, que deixaram de depender do Espírito Santo de Deus, da voz. Como é que Deus falava naquela época? Quando Saul não quis esperar por Samuel, ele fez sacrifício, além de fazer o sacrifício, ele não quis esperar pela voz de... esse é um espírito que o Senhor me mostrou, a precipitação. É hoje que nós vamos falar com ele. Precipitação.
Porque o Senhor me falou algo muito importante hoje. Eu estou fazendo estudo de trás para frente, glória a Deus. O Senhor me falou algo importante hoje. A dependência é um desenvolvimento. Dependência são coisas que o Senhor vai te ensinando com as experiências, com os não dele, com a nuvem movendo, com a nuvem parando, com o fogo indo, o fogo parando. O Senhor vai desenvolvendo essa dependência. Agora chegamos num nível de dependência total. Só que o Senhor começou a falar comigo que tem coisas que nós temos que fazer guerra, que eu vou chegar nas outras duas, em nome de Jesus. Mas tem coisas que são espíritos que tem que sair hoje. E uma delas é precipitação. Porque eu estou fazendo guerra aqui no meu natural. Eu estou fazendo guerra no espiritual contra todo o meu eu, contra todo o meu eu, contra todo o meu eu. Mas tem uma guerra no espiritual contra a precipitação. Muitas pessoas não conseguem ficar paradas esperando o aval de Deus. Seria impossível. Uma pessoa precipitada demais. Você está prontinha, mas não soou. Como é que chama aquilo lá? Chofar. Não soou o chofar para a guerra. E você está prontinha para a guerra. Você está com a armadura, você está vestida, você está assim, você está quase não se segurando para ir para a guerra, para fazer o que você quer fazer. E o Senhor não tocou. Aí a precipitação. Eu vou, porque eu estou sentindo, eu vou fazer, porque ninguém fez, eu vou fazer, porque ninguém está fazendo, eu vou fazer, porque eu tenho que fazer, eu vou fazer, e eu vou me precipitando. Meu marido não faz, eu faço. Meu marido não anda, eu ando. Meu marido não quer, eu quero. E eu vou me precipitando. Me falaram que essa decisão é boa. Eu nem ouvi a voz de Deus, já estou me precipitando em fazer. Eu vou comprar, porque eu quero comprar, tá bom para comprar. Me falaram que é bom para comprar, que eu vou ganhar dinheiro para comprar. E é isso que eu vou fazer, eu vou comprar. Me precipitei porque eu não ouvi a voz do Espírito Santo falando, não mexe. É um espírito de precipitação. Eu me precipito. Eu faço antes do Senhor bradar. Eu faço antes do Senhor confirmar. E isso é para tudo. Sabe onde o Senhor me mostrou isso? O Senhor me mostrou isso no ministério. Estou falando do meu agora. A gente vai orar pelas pessoas com tanto fogo, com tanto... Eu vou pegar esse inimigo e vou quebrar ele. E o Senhor falou assim, epa! Espera eu falar o que é para fazer. Nem todo mundo é para fazer a mesma coisa. Nem todo mundo é para fazer o que vocês acham que tem que fazer. Nem todo mundo... Espera. Eu falei isso para o pastor Daniel. O Espírito Santo falou assim, põe a mão e espera eu falar. Espera eu revelar. Espera eu mostrar. Porque a gente vai no fogo, na compulsão. Compulsão. A compulsão já foi embora. A impulsividade. E eu vou fazer, eu vou orar, eu vou abençoar, eu vou isso. E o Espírito Santo está bradando, para tudo. Porque eu não falei ainda. Eu não revelei ainda. O que você vai fazer? Você pode até abençoar, mas você não vai fazer o que tem que ser feito. Se você não parar para ouvir. Essa impulsividade não é só no nosso dia a dia, no espiritual também. Não, eu vou orar porque eu já aprendi como é que eu oro, eu renuncio, eu desligo e eu expulso. Pronto! Fechou. E o Senhor tem coisa para revelar. Tem coisa que não vai sair só com essas orações não, sabe por quê? Tem pactos. Tem altares, tem coisa mais profunda, que se você não para ouvir o Senhor falar, você não vai saber. Então a precipitação em tudo, é no casamento, é na vida pessoal, é nos negócios, é no estudo. Jesus, eu conheço uma pessoa que ela começou a fazer faculdade de medicina, depois ela foi para veterinário, depois ela foi para administração, e depois eu falei assim, o que você quer ser da vida? Porque é precipitado, porque eu tenho que entrar na faculdade, eu quero entrar na faculdade, porque eu vou entrar na faculdade. Não sabe nem o que quer fazer, não perguntou para Deus e está fazendo faculdade. Aí mudou de ideia, de novo não perguntou, mudei minha profissão. Acabou fazendo uma coisa que não tem nada a ver com o que ela começou. Por que precipitação? Porque eu tenho que entrar na faculdade, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que aprender aquilo. Em todas as áreas. Espera o Espírito Santo mover. Espera o Espírito Santo falar. Até na nossa vida de oração. Quantas vezes a gente entra falando. A gente nem espera o Espírito Santo falar nada.
Senhor falou assim, fica quietinho um pouquinho. Pri, fica quietinho, escuta agora, escuta. Aí você fica lá, e parece que não está acontecendo nada. Aí o Senhor fala assim, começa a louvar. Por isso que tem que ir com o tempo. Se você for lá assim, olhando para o relógio, você nem consegue fazer nada. Aí você fica lá, aí o Senhor, quem é precipitado, quem era, né, sabe. Você fica assim, meu Deus, não está acontecendo nada aqui. Aí, de repente, já aí vai um bolo junto, né, impulsivo, ansioso. Aí quando você aprende a depender, sabe aquela oração que o pastor fala, que é a hora que o Espírito Santo chega? Muda tudo. Aí você estava falando, não está acontecendo nada. Aí o Espírito Santo separou, e você parou, e você entrou na dependência. Aí você começa, Espírito Santo, se o Senhor não chegar, eu não saio. Se o Senhor não vir, eu não saio. Aí ele entra. Aí quando ele entra no ambiente, você vai orar 5 minutos, mas vai valer por 1 hora. Você vai fazer orações tão fundas, tão profundas no espiritual, que você vai sair de lá com as grilhões. O Senhor me mostrou grilhões, olha, eu quebrei grilhões agora. Porque você ficou na dependência do Espírito Santo. Essa precipitação vai embora hoje, em nome de Jesus. Então, a primeira guerra contra o nosso eu. Segunda guerra, eu preciso, abro. Jean, abre para mim, Números 20. Paula, abre para mim, Êxodo 17. Outra guerra. Experiências passadas. Por que eu tenho que fazer guerra para criar dependência? Porque por eu ter experiência com Deus, eu já ganhei algumas experiências com o Senhor. Aí, normalmente, o ser humano, eu, começa a depender das experiências que já teve. Eu já sei como é que funciona, porque eu já passei por essa situação. Então, eu começo a depender do que eu já vivi, da experiência que eu tive, do nível de experiência que eu já passei. E aí, o Senhor começou a falar, para ter uma vida totalmente dependente de mim, você tem que fazer guerra contra as suas experiências passadas. Você não pode depender do que o Senhor mandou no passado. Você não pode depender de uma palavra que Ele liberou antes. Você tem que pedir para Ele uma palavra nova para o hoje. Há 5 anos atrás Ele liberou uma palavra para você, faz isso e isso. E hoje nós temos que chegar diante dEle e falar assim, o que é para hoje? Eu não posso depender do propósito que eu fiz quando eu cheguei na América, o jeitinho que eu fiz, e Deus respondeu, hoje o nível de propósito é outro que Ele quer. E eu não posso depender de experiências passadas, eu preciso depender do Senhor. Números 20, versículo 8. Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Leu 11 para mim agora. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. O Senhor deu uma instrução para Moisés, fala com a rocha, todo mundo sabe, e Moisés fez o quê? Agora abre para mim Êxodo 17. Por que Moisés bateu na rocha? Também porque ele ficou irado com o povo, que o povo não era fácil. 17, Êxodo 17, 6, irmã Eliane. Ah, era Paulo, Paulo. Ô, mente. Eu me colocarei diante de você sobre a rocha no monte Sinai. Bata na rocha e dela jorrará água que o povo poderá beber. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme ordenado. Ei, o povo lá, no passado, no Horebe, precisou de água. Deus falou o que para Moisés? Bate na rocha. E a água saiu. Depois, passou um tempo, chegou o povo, estava com sede de novo.
E aí Moisés foi falar com Deus. Deus, e agora o que é para eu fazer? Aí Deus falou o que para ele? Fala com a rocha. Aí, claro, né, Moisés estava irado com a situação, por causa do povo, com certeza, né? Não era fácil. Eu tenho 2 filhas, às vezes já consegue tirar a gente do sério. Imagina um povo daquele, falando na sua cabeça o tempo todo. Porém, Moisés tinha uma experiência com Deus. Já precisou de água antes. E eu já sei o que fazer. Eu já precisei da água para o povo. Eu sei como fazer. Na primeira vez o Senhor mandou bater. Na segunda o Senhor deu outra direção. O Senhor fala com a rocha. E Moisés bateu 2 vezes. E a palavra do Senhor fala que Deus deu água. Só que teve a consequência para Moisés. Não vamos entrar nesse assunto hoje. Mas o Senhor falou comigo, cria guerras contra as experiências passadas. A instrução que eu dei para bater foi lá no Horebe. A instrução que eu dou hoje é para falar com a rocha. O Senhor muda de estratégia, sabia? O Senhor muda de estratégia. Não é que Ele muda de ser o Deus, Ele continua vencendo e Ele continua fazendo, mas Ele muda de estratégias. Lá era um nível, agora é outro nível. Lá eu queria me manifestar de uma forma, agora eu quero me manifestar de outra forma. E é por isso que o pastor insiste tanto na oração. Por quê? Porque na oração é que eu vou fazer essa guerra contra as minhas experiências. Tudo que eu já vivi para o Senhor valeu a pena? Valeu. Mas o Senhor está dizendo assim, ó, deixa o que você viveu lá no Brasil, deixa o que você já fez no passado, deixa todas as experiências que você teve em tal igreja, e outra igreja, para igreja, e tal igreja, todos os anos que você tem de experiência, aonde você trabalha. E o Senhor está falando, deixa, faz guerra contra as experiências, valeu para aquele tempo. Hoje é estratégia nova, hoje é jeito novo, hoje eu tenho uma ordem nova para dar, hoje eu tenho uma maneira nova que eu quero operar, e eu só consigo ter isso quando eu estou na dependência total do Senhor. Então, para ter dependência total, eu tenho que fazer guerra contra o meu eu e guerra contra experiências passadas. Não dependa do que o Senhor já fez através de você. Ele tem um jeito novo de te usar. Ele tem uma maneira nova de te usar. Porque é como se fossem níveis. O Senhor vai te subindo de nível. Aquele jeito que Ele te usou era para aquele nível. Hoje é outro nível totalmente diferente. Eu vou falar para Bethesda hoje. Hoje é totalmente diferente o nível. Quem participou da live hoje, você vê o pastor Daniel orando em totalmente outro nível. São guerras espirituais que ele está entrando em outro nível. Porque o Senhor já deu uma estratégia nova. Até mês passado era uma estratégia, mas hoje o Senhor já deu uma estratégia nova. Por que o pastor falou? Assiste a live, porque o Senhor me deu o quê? Uma estratégia nova contra os espíritos de Balaão e Balaque. É uma estratégia nova, a igreja vai se posicionar no novo, porque ele está ouvindo e dependendo do Senhor. E sabe por que às vezes você não está vencendo guerra com o esposo, com a esposa, com o filho? Porque você não está dependendo dele para ouvir uma estratégia nova que ele tem. Porque funcionou de um jeito com uma pessoa. Mas agora a pessoa mudou e o jeito também mudou. Não é que Deus muda, mas os meios que Ele faz mudam. Ele abriu o Mar Vermelho de uma maneira, mas o Rio Jordão foi de outra. Por quê? Alguém tem uma resposta para mim? Por que o Mar Vermelho Ele dividiu? E o Rio Jordão Ele fez com que as águas parassem só de um lado. Não desce mais. Porque Ele é Deus. E Ele faz tudo novo. Ele tem maneira nova. E Ele tem jeito novo de fazer. Ele sempre tem um jeito novo. E a gente precisa depender dEle para o jeito novo. E a guerra contra a cultura, eu já falei ela, então vou pôr aqui só. A guerra contra a cultura, que foi a primeira que eu falei, a cultura da independência. A guerra contra o meu eu. A guerra de experiências passadas. Na guerra contra a cultura, eu só vou ler aqui rapidinho. A gente pode usar o versículo Romanos 12:2, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ok, para depender totalmente do Espírito Santo, totalmente do Senhor, eu preciso fazer uma guerra. É tanta guerra, ninguém desanima não, gente.
Ele é Deus de guerra. E de vitória, aleluia. Eu preciso fazer guerra. Cadê? Perdi. Contra a atmosfera. Atmosfera da resistência. Aqui o Senhor começou a me mostrar. O Senhor é um espírito, é um principado. Aí o Senhor começou a me mostrar uma atmosfera de resistência. O que é uma resistência? É um obstáculo, uma reação, uma oposição. É algo que luta em defesa, algo que luta contra. Ou seja, eu estou querendo levantar, tem alguém forçando para abaixar. Eu estou levantando e alguém está abaixando. Há uma resistência. E o Senhor começou a me falar, você precisa fazer guerra contra essa atmosfera de resistência. Porque há uma resistência no mundo espiritual, quando nós nos colocamos para depender do Espírito Santo. Eu tenho que vencer o meu eu, mas eu venço o meu eu como? Na oração, matando o meu eu, certo? Eu preciso fazer guerra contra experiências passadas. Como que eu venço guerra com as experiências passadas? Na oração, escutando, tendo um ouvido para ouvir as instruções novas do Senhor. Amém? Eu tenho que fazer guerra contra a cultura da independência, me tornar dependente do Senhor. Aonde eu ganho essa guerra? Na oração, porque eu só me torno dependente dEle quanto mais eu escuto Ele. Amém? E agora a guerra contra a atmosfera da resistência. Como que eu venço essa atmosfera? Se é uma... Quando eu falo atmosfera, vocês sabem o que eu estou falando? O que é uma atmosfera? É um ambiente. Mas eu quero que eu costumo dar esse exemplo que é mais fácil. Eu quero que você imagine, você está aqui sentado. E começa a vir uma nuvem negra lá de trás, assim, ó. E ela vem andando, vem andando, vem andando. E ela se estabelece. Essa nuvem negra é a atmosfera que eu estou falando. Essa atmosfera é uma resistência, ela é colocada em cima. Por isso que quando nós vamos tomar posse de locais, quando nós vamos tomar posse de territórios, a primeira oração que nós temos que fazer é mandar essa atmosfera recuar. Toda resistência tem que recuar no nome de Jesus. Porque se houver a resistência, o que acontece com a oração? Não passa. Há uma guerra, ela não passa. E nessa atmosfera que atua, eu não vou entrar hoje, mas o Senhor começou a falar comigo que atua os príncipes, os principados, é nessa atmosfera que atua. Porque se a gente for lá em Daniel 10, lá está o principado que resistiu, que quando Daniel estava orando, a palavra do Senhor fala em Daniel 10, 13, que tinha um príncipe da Pérsia, que estava lutando com o anjo que tinha a resposta. Ou seja, quando Daniel orou, a resposta, a oração já tinha sido respondida. E estava vindo a resposta. Ou seja, a oração estava sendo respondida, mas havia um príncipe da Pérsia que estava lutando com o anjo para impedir a resposta chegar. E ele atua nessa atmosfera de resistência. Ele quer, aí você está ali orando, e parece que nada está acontecendo. Parece que Deus não recebeu. Parece que não está surgindo efeito, porque você não está sentindo a resposta. Mas enquanto você está lá, e eu louvo a Deus pelo exemplo de Daniel, porque Daniel recebeu a maior revelação que ele poderia receber, mas porque ele estava em jejum e ele não desiste. Havia uma guerra nessa atmosfera. E era uma guerra. Aí o anjo não consegue. E o anjo pede para Miguel, um dos príncipes supremos, para vir guerrear por ele. E guerreia por ele. Vence o príncipe da Pérsia. Aí o anjo chega para Daniel. Daniel está aqui. Havia uma resistência. Havia um principado. Mas foi vencido. Por causa de quê? Porque você permaneceu. O problema é que sempre vai haver a resistência. O problema é que a resistência sempre vai existir. A diferença é se você vai permanecer para quebrar ela.
E eu não posso dizer que essa resistência vai ser quebrada imediatamente, porque o Senhor é quem sabe. Mas se você persistir, há uma resistência que vai ser quebrada, e a resposta vai chegar. Você vai receber a resposta para a sua oração. Você vai sentir o ambiente mudar. Você vai sentir essa atmosfera que chegou para resistir, tendo que ir embora. E é por isso que precisa ter dependência total do Espírito Santo, porque quando eu tenho total dependência do Espírito Santo, eu subo num degrau de autoridade com Deus, que é onde eu chego, a autoridade do Senhor chega comigo, e eu dou ordem a toda a atmosfera que está resistindo, que ela tem que ser quebrada, no nome de Jesus, e essa atmosfera tem que quebrar. Aleluias. Eu preciso fazer guerras, e quando eu falo guerras, nós precisamos permanecer nelas, permanecer. Então eu não sei se Deus está respondendo alguém aqui que está orando e não está acontecendo, mas o Senhor quer que a gente venha permanecer na posição que Ele falou. Se Ele deu uma estratégia, continua nela. Se Ele deu uma estratégia, continua nela. Parece que não está acontecendo nada, mas está tendo guerra. Está tendo guerra. Permanece na estratégia que Deus te deu. Permanece na estratégia que Deus te deu. Eu não sei qual é a estratégia que o Senhor deu. Eu não sei qual foi a oração que o Senhor deu, mas Ele está dizendo, permanece, resiste, e vai dando ordem a toda a atmosfera de resistência, e que toda guerra, os anjos que precisam guerrear, eles vão guerrear. Eles guerrearam para devolver, para entregar a resposta para Daniel, sabe por quê? Porque Daniel não saiu de lá. Se Daniel tivesse saído, você acha que o anjo precisava lutar para entregar? Ele já tinha desistido. Mas como ele permaneceu, e ele venceu essa resistência, ele recebeu a resposta que ele precisava. Além do espírito de precipitação, há um espírito que o Senhor falou comigo, de presunção. Eu presumo o dia do amanhã. A palavra do Senhor diz em Tiago que nós devemos orar sempre, se Deus quiser, eu farei isso, se Deus quiser, eu farei aquilo. E parece até um jargão, né? A gente fica falando. Mas a professora de balé da Melissa, sempre, todas as mensagens em e-mails, ela fala, God willing, Deus permitindo, eu vejo você semana que vem. Sabe por quê? Quando você fala assim, ó, Deus permitindo, você não está presumindo que amanhã você vai ter vida. Quem é você para saber se amanhã você vai ter a vida? O dono da vida é Deus. E isso não é ser pessimista. Isso é reconhecer a grandeza de Deus. Há um espírito de presunção em nós. Ano que vem eu vou comprar tal coisa. Ano que vem eu vou conquistar tal coisa. Semana que vem eu vou fazer. E nós não se esquecemos de falar, Deus, se o Senhor me permitir estar vivo amanhã, eu cumprirei aquilo que chegar às minhas mãos. Nós presumimos que teremos vida. Tiago fala, nós somos tão presunçosos que a gente fala, amanhã eu farei isso, amanhã eu farei aquilo. E o Senhor está dizendo, quem é você para ser o dono da vida? Quem contou os cabelos da sua cabeça? Quem tem o poder para fazer ou desfazer? É Ele. Então nós precisamos entregar essa presunção ao Senhor, porque Ele é o dono do nosso amanhã e os planos dele são bem maiores do que os nossos. Amém? Pode se colocar de pé. Não, eu vou terminar, irmã. Eita. É muita. Não, eu não posso entrar. Se eu for entrar em tudo, e nós vamos estudar igual o Paulo. Ninguém senta na janela. Senão vai dormir. É muito tempo. Hoje o Senhor falou muito forte ao meu coração. Hoje o Senhor quer transportar o seu espírito e a sua alma de toda dependência errônea que você viveu até hoje. Dependência de pessoas, dependência dos sentimentos, dependência da experiência, dependência do seu conhecimento. E o Senhor falou algo para mim hoje, que eu até sublinhei aqui. Eu não quero quem saiba fazer. Eu quero quem sabe depender. O Senhor falou fortemente comigo. Eu não quero quem sabe fazer.
Porque o saber fazer, Ele coloca. Ele capacita. Ele ensina. Ele é professor. Ele é o mestre dos mestres. Eu sinto a presença dele aqui. Ele é o Senhor dos senhores. Ele não quer quem sabe fazer. Ele quer quem sabe depender dele. Depender dele, sem presunção, sem precipitação. Porque Ele é o dono do conhecimento. E Ele é o dono da sabedoria. Ele coloca a sabedoria em você. Não precisa se preocupar tanto em saber fazer. Se preocupa mais em depender. Preocupa mais em viver uma vida de dependência na presença dEle. Se preocupa mais a depender dEle, porque Ele capacita. Tem coisas que não estão em você, mas o Senhor pode fazer. O Senhor, quando chamou o Moisés para fazer os móveis da arca, a palavra do Senhor diz que o Espírito veio e capacitou eles a fazerem obras que eles nunca tinham feito. É isso que o Senhor faz. Ele vem sobre você e te capacita a fazer coisa que você não consegue fazer. Ele te capacita a fazer. Você crê nisso? Você já viveu isso? Você já viveu fazer uma coisa? Eu já cheguei diante de uma situação. Eu falei assim, eu não sei fazer, não tenho força para fazer. E o Senhor me capacitou, e eu fiz sem ninguém, porque não tinha ninguém. Eu não sabia fazer, o Senhor me deu sabedoria, que não tinha como eu search no Google, porque a gente vai para o Google, de vez em para Deus. Como é que faz isso? E aí, eu louvei o Senhor, porque era uma coisa tão simples, mas eu não tinha ajuda. E o Senhor me deu a força, e a capacitação e a inteligência para fazer. Ele me capacitou naquele momento, para eu cumprir um trabalho que eu precisava cumprir. Que eu não tinha aquela capacidade, mas o Senhor me deu. E é isso que Ele quer de você. Dependa de mim. Dependa de mim. Você está com dúvida de alguma coisa? Não vai no Google, não. Vai para Ele. Primeiro lugar, vai para Ele. Não é questão de não estudar, é questão de aprender a depender dEle. Aprender a depender dEle. Dependência total do Espírito Santo de Deus. E hoje o Senhor quer tirar a sua alma, o seu espírito, da onde você estiver hoje. Se você depende de aprovação de pessoas, se você é uma pessoa que depende de palavras de afirmação, hoje o Senhor está dizendo, eu vou tirar você daí e vou te colocar na dependência da rocha, na dependência do Senhor. Ele está fazendo uma obra que hoje eu preciso que você preste atenção no que o Senhor está fazendo, porque para mover no sobrenatural que o Senhor está trazendo para essa igreja, você precisa depender totalmente do Espírito Santo, você precisa depender da voz do Senhor Jesus, você precisa depender daquele que é soberano, daquele que é eterno. E muitas das vezes nós dependemos de experiências passadas, de apoio de pessoas, de palavras de afirmação. Mas o Senhor está dizendo, eu quero transportar toda essa sua dependência para o local que ela precisa estar. Em mim. Vamos nos colocar aqui na frente, em nome de Jesus. Pode aumentar o volume para mim, Lely, por favor? Vem mais para cá. Aleluias. Eu preciso falar algo. Não é emocionalismo. Quando a gente fala que sente que Deus está fazendo, é porque realmente o Senhor está fazendo no Espírito. E sempre antes do Senhor fazer em outra pessoa, Ele sempre faz em nós primeiro. Ele falou, ministrou meu coração, eu estou tirando a sua dependência hoje, da onde ela estava. E estou colocando totalmente em mim. E é assustador. Deixa eu te falar. É assustador. Não porque o Senhor falha, mas é porque você não tem onde se segurar. Você não tem mais apoio nenhum. Você não tem opção nenhuma. Se Ele não segurar, você cai. Se Ele não estender a mão, você afunda. Se Ele não falar, você não faz. Se Ele não guiar, a casa cai. Porque você depende totalmente do que Ele vai falar. E não é na emoção, por isso que é no Espírito. Então hoje, primeiro, a gente precisa se arrepender. O Senhor traz um arrependimento aos nossos corações hoje. De todo o local que nós dependemos. Sabe por quê? Quando nós vamos para esse local de dependência,
São os frutos que vão mostrar. Sabe, os frutos do sobrenatural é que mostram onde que está a sua dependência. É por isso que muitas pessoas vivem sobrenatural e outras não, porque estão dependendo totalmente do Espírito Santo e outras não estão dependendo. E hoje nós viemos aqui, Senhor, nos arrepender. Nós viemos aqui nos arrepender. Nos arrepender, Senhor, de dependermos de pessoas. Senhor, de deixarmos o nosso eu nos direcionar. De nos dependermos de experiências do passado. De dependermos, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida no passado. De dependermos, Senhor, de amizades, de apoio humano, de palavras de afirmação para continuar. Nos perdoa por dependermos, Senhor, das pessoas e não nos dependemos totalmente do Senhor. Hoje nos arrependemos diante do Senhor, nós vamos diante de Ti em arrependimento, Senhor. Em arrependimento nós nos colocamos diante do Senhor, nos perdoa. Nos perdoa por todas as vezes, Senhor, que não esperamos pela Tua voz, por todas as vezes que não esperamos a nuvem mover. Senhor, nós nos arrependemos, Senhor, por toda decisão precipitada, por toda impulsão nas decisões, seja na mais simples do nosso dia até as mais profundas, Senhor, no ministério, no espiritual. Senhor, nos perdoa, Senhor, por agir com presunção, sem declarar que se o Senhor quiser nós faremos ou não. Nos perdoa, Senhor, porque falamos em depender, mas nós não dependemos 100% de Ti. Estamos vivendo uma vida sem dependência, e hoje nós nos arrependemos diante do Teu altar, nós nos arrependemos diante da Tua corte celestial. Nos perdoa, gera agora o arrependimento, gera agora arrependimento nos corações, gera agora, Espírito Santo, arrependimento dentro de nós, por toda falta de dependência a Ti, Senhor. Nós nos arrependemos e nós pedimos perdão neste momento. Nos perdoa, Senhor. 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 Nos perdoa por agir sem a Tua voz falar, sem a Tua voz guiar. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. E hoje nós estamos a esses espíritos que o Senhor tem entregue nas nossas mãos, Senhor. Toda precipitação, Senhor. Toda presunção, Senhor. Toda impulsividade, Senhor. Nós agora, Senhor, pedimos entrega nas nossas mãos esses espíritos, e nós vamos renunciando eles agora em nome de Jesus. Nós renunciamos toda presunção, nós renunciamos toda, Senhor, precipitação no falar, no agir, Deus, nas atitudes, em tudo, Senhor. Nós renunciamos diante do Teu altar, nós renunciamos a impulsividade, fazendo um impulso, Senhor, as coisas. Nós renunciamos neste momento em nome do Senhor Jesus. Começa a renunciar. Fala: eu renuncio, Senhor, toda presunção. Eu renuncio toda precipitação. Eu renuncio toda impulsividade. Eremandurice canta, aquele que você viu em você, aquele que você viu em você, começa a renunciar neste momento, porque nós vamos dando ordem, nós vamos dar uma ordem nessa noite, nós vamos dar uma ordem como igreja nessa noite, em nome de Jesus. Toda atmosfera de resistência, nós agora te resistimos, e nós dizemos: pode bater em retirada em nome de Jesus. Toda atmosfera de resistência vai sendo quebrada agora, no nome santo de Jesus, quebrada agora, no nome santo de Jesus. E toda presunção nós mandamos embora, em nome de Jesus. Toda precipitação, nós damos ordem, vai embora, em nome de Jesus. Toda impulsividade, vai embora, em nome de Jesus, em todas as áreas do nosso coração. Nós confiamos em Ti, de todo o nosso coração, e nós não vamos nos apoiar, no nosso próprio entendimento. Nós não vamos mais nos apoiar no nosso próprio entendimento. Nós vamos nos apoiar somente em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode declarar nessa noite: eu confio no Senhor de todo o meu coração, e não mais me apoiarei no meu próprio entendimento. Todo espírito de arrogância, todo espírito de orgulho, eu renuncio da minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda arrogância,
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora começa a louvar o Senhor. Começa a louvar o Senhor. Começa a louvar o Senhor. Começa a adorar o Senhor. Começa a adorar o Senhor. Começa a adorar ao Senhor. O Espírito Santo está aqui. Ele quer caminhar com você. Ele quer te levar a uma dependência total, a uma experiência total. Começa a adorar, adora, 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 adora. Adora ao Senhor, adora ao Senhor. Isso, vai quebrando toda a atmosfera de resistência. Vai adorando ao Senhor. Vai adorando